Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de Geografia, onde nós iremos falar sobre a industrialização tardia no Brasil. Vejamos o slide onde abordará esse assunto. Aqui, a industrialização tardia, ela apresenta características que fez com que houvesse um desenvolvimento, acelerasse o processo de industrialização no Brasil. Então, como nós sabemos, a industrialização brasileira, ela teve início na metade do século XIX, ela ganhou impulso na década do século XX, mas ela apresentou um grande desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial, 1945. E também colaborou justamente com o lucro obtido pelas lavouras do café. Então, esses capitais acumulados foram suficientes ou foram propícios para alavancar, desenvolver a industrialização brasileira. A industrialização tardia no Brasil, ele contou com a forte presença do Estado, principalmente na construção de indústrias de base. Isso aconteceu no período na década de 1940. E na Segunda Guerra Mundial, essa situação melhorou consideravelmente, pois os produtos que eram importados da Europa, e como a Europa, de certa forma, ela estava envolvida diretamente na Segunda Guerra Mundial, então ela não tinha como atender o mercado externo. Então, por essa razão, o Brasil e outros países tiveram que produzir internamente esses produtos que antes eram importados. O papel do Estado na industrialização brasileira, ou seja, o governo desenvolveu diversas ações, diversas obras, como a instalação de rede de telégrafos, ferrovia, navegação, fábricas nacionais de tecido, de chapéus, de sapato, couro, vidro, sabão, tudo para o consumo interno. Bom, e também foi um período, que o Estado, ele consolidou, ele também foi responsável, pela consolidação do processo industrial, e nós temos aqui alguns fatos, alguns marcos importantes que colaboraram para esse processo. Como, por exemplo, o fim da escravatura em 1888, pois esses escravos recém-libertos, eles contaram com a mão de obra barata para trabalhar nas lavouras de cafezais, como também nas indústrias como operários. E também houve outro marco importante que ocorreu logo após, que foi justamente a proclamação da República. E a imigração, principalmente de europeus, ajudaram como mão de obra especializada justamente no processo produtivo industrializado. Histórico da industrialização antes de 1930 e após 1930. Antes foi período da Primeira Guerra Mundial, onde gerou crise de abastecimento e dificuldades de importação. Então, um dos marcos mais importantes foi justamente a substituição de importações, pois com isso surgiram fábricas de bens de produção, como as siderúrgicas, metalúrgicas, as fábricas de cimento, e com isso aumentou o mercado interno, com produtos industrializados, e esses mesmos operários, certo? Tanto brasileiros quanto imigrantes, eles consumiam esses produtos que eles mesmos produziam. E após 1930,
né, houve um marco muito importante, né, e que marco este que acarretou uma crise econômica no mundo. Foi justamente a Bolsa de Valores de Nova York entrou em crise, certo? E aí, após 1929, né, houve a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Bom, e aqui nós temos algumas metas traçadas pelo governo de Juscelino Kubitschek. Ele, na verdade, nesse período, né, de administração política no país, administrativa, houve a construção de Brasília, né, considerada atualmente a capital do país, onde assim foi substituída, né, pela capital anteriormente, que era do Rio de Janeiro. O aumento da indústria automobilística, então ele investiu muito nesse setor e também o desenvolvimento do setor urbano, melhorar a estrutura, né, urbana, principalmente das cidades que até então acompanhava esse desenvolvimento industrial. Exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui nós temos os planos nacionais de desenvolvimento, PNDS. Bom, e aqui nós temos uma divisão, uma sequência, né, de anos que houve muitos marcos, muitas obras, muitos investimentos e também construção. Veja, 1964. Então, foi um ano, né, um período de regime militar, mas que houve muito investimento em pesquisas e em áreas diversas. E 1960 a 1970, esse período ficou conhecido como milagre econômico, pois houve fortes investimentos públicos, ou seja, em construção de empresas estatais, como, por exemplo, energética, de transporte e de extração mineral. E no ano seguinte, 1971, um dos marcos de planos estatais de desenvolvimento foi justamente a criação da rodovia transamazônica, né? Onde assim fazia a ligação de transportar produtos e matérias-primas para outras regiões. E aqui também houve a questão das indústrias de bens de consumo duráveis, que é a automotiva. E em 1974, foi fundada, né, a Proálcool, como também o Programa Nuclear, criação de usinas nucleares, a Angra dos Reis 1 e 2, no Rio de Janeiro. E no governo de Ernesto, né, de 1974 a 1979, o país passa por uma recessão econômica, o endividamento externo. Bom, o triplé da industrialização. Então, nós temos aqui 3 tipos de indústrias: as multinacionais, as nacionais e as estatais. Muito embora as indústrias estatais, elas podem ser estatais ou privadas, mas elas são consideradas nacionais. Por quê? Porque o investimento é justamente de capitais nacionais, enquanto que as multinacionais, elas utilizam investimentos ou capitais estrangeiros, certo? Então, tendo como foco principal geração de energia, as fontes de energias, e a produção e a transformação dos recursos minerais. Bom, empresas multinacionais. A partir do século XXI, né, houve a presença marcante de diversos tipos de empresas multinacionais dos ramos automobilístico, farmacêutico, elétrico, eletroeletrônico e o químico. Bom, e a importância dessas indústrias nacionais? Então, como eu já havia dito, né? Ela apresenta 3 situações: privada, estatal ou de capital misto. Ou seja, empresas essas que elas têm investimento tanto de capital estrangeiro quanto de capital nacional, para melhorar a qualidade ou desenvolver a produtividade. E aqui nós temos como exemplo, né, a Petrobras, a Vale do Rio Doce e etc. Este é o mapa
onde nos apresenta a concentração industrial nas regiões sudeste e sul do país. Então, essa concentração industrial se dá pelo ciclo econômico cafezal, como também pela presença marcante de imigrantes e pelo investimento na estrutura urbana e justamente na construção de indústria, justamente no período que ocorre esse processo inicial da Revolução Industrial no Brasil. Aqui nós temos um mapa onde está demonstrando a desconcentração espacial da indústria. Então, você veja que nessa cor marrom, nós temos aí a área de maior industrialização. E há uma concentração, como eu já havia dito anteriormente, na região sudeste, precisamente falando, região, as cidades São Paulo e Rio de Janeiro, mas também nós temos na região sudeste. E aqui ela se expandiu para outras regiões até então não industrializada, como por exemplo a região norte do país, precisamente falando na Zona Franca de Manaus, localizada no estado do Amazonas. Bom, e temos aqui 4 características da atual industrialização brasileira. Exemplo, então nós temos a expressiva concentração, quer queira ou que não, ainda predomina a concentração industrial nas regiões sudeste e sul do país, forte processo de internacionalização, ou seja, a abertura comercial, a concorrência no mercado externo desses produtos e também o investimento dentro do nosso território por empresas transnacionais, multinacionais com capitais estrangeiros. E temos aqui os principais setores industriais que estão voltados para o automobilístico, autopeças, siderúrgico, alimentício, petroleiro, têxtil, químico e construção civil. Aqui a gente conclui a nossa aula, Espero que vocês puderam compreender essa concentração industrial e as causas que levaram a essa concentração, as características apresentadas pelo processo de industrialização no Brasil, traz como principal característica a industrialização tardia, pois após 100 anos, onde a industrialização ela já apresentava uma grande proporção no continente europeu, a Inglaterra, a Alemanha, a França, Estados Unidos, Japão, para depois chegar ao Brasil. Então, por isso que ela recebe essa característica, industrialização tardia. Muito obrigada pela participação e espero que vocês tenham compreendido essa temática. Tchau!